Olá, excelentes, tudo bem? Como ter 10% de rentabilidade ao ano na sua carteira de investimentos? Será que 10% ao ano será suficiente para você atingir a sua meta, seu objetivo, por exemplo, de viver de renda? Como atualizar os aportes, prof, ao longo do tempo? Estas são uma das várias dúvidas que eu recebo aqui no canal e hoje eu vou responder para você. Então pegue papel e caneta, que está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal, é totalmente gratuito e deixe o seu like se você gostar desta aula. Acompanhe comigo nesta tela. Observe aí que a gente tem uma planilha de planejamento financeiro para longo prazo. Eu já ensinei você em outro vídeo a utilizar essa planilha. Eu vou deixar, inclusive, o link deste vídeo aqui na descrição para você e também o link para você baixar esta planilha gratuita. Nesta planilha você vai colocar ali a sua idade atual e a idade com a qual, a idade que você quer viver de renda, se aposentar, por exemplo, aos 65 anos de idade. Quanto que você tem para investir agora, aporte inicial, quanto que você quer investir todos os meses? Aqui estou supondo R$500 todos os meses. Taxa de retorno, 10%. Então é aqui que muitas pessoas me perguntaram assim, legal, prof, você falou aí que é 10% ao ano, mas como conseguir esta rentabilidade? Onde investir? Qual ativo? Então, vamos lá acompanhando comigo essa aula até o final. 10% ao ano é uma taxa equivalente de 0,7974% ao mês, ou seja, você deve procurar na sua carteira de investimentos atingir a meta de 0,7974% ao mês. Bom, mas será que tem ativos que estão rendendo isso, prof? E aí, quando você chegar lá na frente, você vai ter 1.726.000 dinheiro de hoje, tá? Isso significa que, observe lá embaixo, atualizar os aportes a cada 12 meses, de acordo com pelo menos o IPCA, vai fazer com que você tenha muito mais do que 1.700.000, no entanto, com o mesmo poder de compra que 1.700.000 compraria no dia de hoje. Se você investisse esse dinheiro, esse 1.700.000, se você já tiver ele aí na sua carteira, na sua conta, a uma taxa de 0,6% ao mês de dividendo, você teria uma renda passiva de 10 mil caindo no seu bolso todos os meses. Então, ou seja, estamos falando de um foco, de uma rentabilidade de 10% ao ano, que é completamente possível para você, principalmente que me acompanha aqui no canal, o que é 0,7974% ao ano. Dito isso, vamos entender como que ficaria uma carteira de investimentos. Uma carteira de investimentos, ela é formada por vários ativos, de renda fixa, renda variável, depende muito aí do seu perfil. Vamos supor, didaticamente, tá, que você escolheu colocar 25% dos seus ativos no Tesouro Direto, 37% em fundos imobiliários e 38% em ações. Tá? Então você está começando ali, lembrando que você já construiu a sua reserva de emergência, já está aqui na fase de acumular patrimônio, aquela fase 1 para viver de renda lá na frente. Claro, você poderia colocar aqui ETF, você poderia colocar outros tipos de ativos como CDB, LCI e LCA, mas aqui para você tem uma distribuição didática para você poder começar. Então, vamos ver se tem alguns ativos que trazem esta rentabilidade. O Tesouro IPCA mais 2035 está trazendo uma rentabilidade hoje de 5,78% mais o IPCA. Então, considerando um IPCA médio na casa de 6% ao ano, médio, pensando no longo prazo, nós teríamos aí numa rentabilidade média, sem fazer marcação a mercado, de um investimento passivo de 11,78%. Se a gente tirar o imposto de renda aí de 15%, vai sobrar 10,01% ao ano. Ponto. Batemos aquela meta de pelo menos atingir 10% ao ano, até 2035, e nós teríamos mais ou menos essa média. Lembrando que o IPCA pode ter uma variação lá na frente, o título também sofre marcação a mercado se você for fazer uma venda antecipada, mas se mantiver até o final, você vai ganhar aí na média 10% ao ano, já descontado o imposto de renda, legal? Se a gente faz este mesmo cálculo para o Tesouro Pré-fixado 2029, tá? Ele tem uma rentabilidade de 11,73%, então aqui já é a taxa
que se você mantiver o título até o final, você vai receber essa taxa sem nenhum tipo de variação. Então, tirando aí 15% do imposto de renda, dá 9,97, bem pertinho ali de 10% ao ano. Então, você já pode compor uma carteira de investimentos com Tesouro IPCA, pré-fixado, Tesouro Selic, que neste momento está dando aí também mais de 13%, né? Então, poderia ser mais um ativo aqui para você compor a sua carteira de investimentos. E aí a gente pode colocar, por exemplo, fundos imobiliários. Então, trazendo aqui o MXRF11, a gente já falou dele aqui várias vezes no canal, né? Neste momento está trazendo o acumulado nos últimos 12 meses de dividend yield de 11,55%. Isso não quer dizer que vá ter esse mesmo desempenho para o futuro. Ele é um fundo de papel, a tendência é que tenha aí uma pequena queda, haja vista que a Selic está com projeção de queda também. Tá? Lembrando que este FII, ele teve uma valorização de 2,39% nos últimos 12 meses. Então, para você entender como que funciona aqui, tá, todo o mercado de fundos imobiliários. Você já é nosso aluno, né, do Clube do Tesouro, você já tem toda esta aula e carteira lá disponível para você. Se você é aluno ou aluna do API, você também já tem lá toda a carteira recomendada de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, guias de recomendações, então tem todo esse conjunto lá para você na sua sala de aula, tá? O PVP do MXRF11 está ali em cima do preço justo, 1,02, então é um excelente fundo imobiliário para você começar, tá? Claro que estamos falando de renda variável e nenhuma garantia, né, do que houve no passado, ou seja, rentabilidade passada, não é garantia de rentabilidade no futuro, tá? Mas é para você entender que é assim que o mercado funciona, tá? Um outro fundo imobiliário, o GTWR, que inclusive também já falamos aqui no canal sobre ele, tem aí um dividend yield de 10,30 nos últimos 12 meses, então ultrapassando a barreira dos 10%, uma vez que esses dividendos não têm cobrança de imposto de renda, teve uma valorização para baixo, isso é um ponto positivo para quem vai comprar, ponto negativo para quem já está comprado, mas para quem vai comprar é legal, tá? Porque ele pode crescer, inclusive cresceu 4,15% no último mês. PVP, um preço sobre valor patrimonial descontado de 13%, aí, de 0,87, o que é muito bom, ou seja, você está comprando um fundo que é de lajes, né, corporativos, aí, que é a sede do Banco do Brasil em Brasília, com 13% de desconto, então um ponto muito positivo. Então, na sua carteira, a gente já falou sobre o Tesouro Direto, falamos agora sobre fundos imobiliários, claro que precisa de mais fundos, tá, para compor a sua carteira de investimentos. Para você ter ideia, a nossa carteira aqui para os nossos alunos, ela é composta aí de 14 fundos imobiliários, tá? No último mês trouxe uma rentabilidade de 0,76, bem próximo ali de 0,79. Isso aqui para você ver que na vida real, tá? Mesmo que você projete uma carteira para ter 10% ao ano, tá? Pode ser que em alguns meses tenha volatilidade para baixo ou para cima. Então eu trouxe aí alguns, deixei descoberto alguns FIIs para você estudar, o Iridium, o XPLG, o MAL11, tá? E tem outros 11 FIIs aí que são exclusivos, né, para os nossos alunos, são 14 FIIs que acompanham a nossa carteira recomendada aqui para os nossos alunos. E aí, vamos falar sobre ações. Então, eu trouxe duas ações, tá, para que você entenda como conseguir esses 10% não é com um único ativo. É importante que você tenha uma carteira diversificada entre renda fixa, fundos imobiliários, ações, ETFs, se for o caso, tá? Dependendo do seu perfil, até um pouquinho ali de criptomoeda, proteção de dólar, ouro, tá? E etc., para você compor a sua carteira. Então, a primeira ação é a ação da Copel CPLE6, com PVP descontado também de 13%, 0,87%. Um PL de 5,34, bem abaixo aí, né, da casa dos 12, 15, que é uma média da maioria das empresas listadas na Bolsa. Então, fantástico, é um PL, é o tempo de recuperação. Prof, não sei o que é PL. Esses vídeos tudo de PL, PVP, EV/EBITDA, eu já fiz vários vídeos aqui para você no canal, depois é hora de você estudar. O dividend yield de 9,58%, tá? E quase perto de 10%. E com uma valorização de 8,83%, ou seja, ela cresceu, tá? Teve o seu valor aumentado em 8,83% nos últimos 12 meses. Um upside significa que se você comprar ela agora, tá? Você ainda tem uma possibilidade do preço justo, tá? Você ter um lucro de até 20% sobre o preço de compra, tá? Mais ou menos naquela tabela
né, que você compra um carro, né, por 80 e poucos mil e ele ainda pode chegar ali, o valor dele de face, o valor dele de tabela é de 100 mil. Tá? Então você está comprando ele mais barato, upside é um percentual que você pode ganhar comparando o preço atual com o preço justo dele de mercado. 100% tag along, super importante para você que está começando, e custando apenas R$ 6,53 no momento de gravação desta aula. Já a metalúrgica Gerdau GOAU3, tá? Um PVP mais baixo ainda, de 0,7, um PL baixíssimo, tá? De 2, dividend yield extremamente alto, tá? Isso aqui é sazonal, é atípico, é outlier, um ponto fora da curva. Não acredite que vai acontecer esse dividend yield para todo sempre, tá? Então eu trouxe aqui exatamente para você ver que o importante é ter uma média na sua carteira, tá? Uma valorização grande também de 12% nos últimos 12 meses, um upside de 40%, 100% tag along e custando apenas R$ 10,45. Então você vê aí que a Copel tá nesse gráficozinho aí, o preço mínimo, tá? O preço atual e o preço-alvo, né? Então, comparando aí, o preço-alvo trouxe um upside de 21,85%. Já a Gerdau, tá? Um preço mínimo de 11,50, atual 10,45 e um preço-alvo lá podendo chegar a 14,63, o que traz um upside de quase 40%. Ou seja, quando você está buscando uma rentabilidade de 10%, 11%, 12%, 9% na sua carteira de investimentos, nunca será com apenas um ativo. Isso é o erro mais grave que um investidor pode cometer. Então, ele precisa ter uma carteira de investimentos, ele precisa ter também um objetivo claro, pensando no longo prazo. Isso aqui não é um jogo de curto prazo, é um jogo de longo prazo. Talvez tem mês que você vai receber, tem ano que você vai receber 6, 7, 8, 9%, tem outro ano você vai receber 14, 15, 16%, mas o que importa é a rentabilidade média ao longo do tempo para que lá na frente você possa começar, por exemplo, a viver de renda. Depende muito do seu perfil de investidor, não quer dizer que este exemplo de alocação de ativos vai servir para você. Talvez você tenha um perfil mais conservador, hiperconservador, tá? Um perfil aí talvez moderado, um perfil mais arrojado. Então, tudo isso vai depender muito do seu perfil. Então, tenha aí em mente qual é o seu perfil de investidor, tá? Respeite. Crie uma carteira de investimentos, então tenha ativos. Mesmo que você seja conservador, conservadora, tenha fundos imobiliários, tenha ações na sua carteira. É um processo de aprendizado, você pode começar ali com 5%, 10% na carteira com fundos imobiliários e ações, depois você vai aumentando, se assim você sentir, né, bem com isso, tá? E aí você vai criando a sua carteira para ter mais rentabilidade. Tá? Faça aportes constantes, então se você fizer aportes constantes, tá? Você vai ter aí o dinheiro trabalhando para você e depois os juros trabalham para você lá no futuro. Então, é importante que nos primeiros anos você faça bons aportes e esses aportes vão gerar juros sobre juros e lá na frente vai virar aquela bola de neve, tá? Que você já conhece, que eu já te ensinei, tá? Reinvestir os dividendos. Então, a matemática, que se a gente pudesse dizer, é exatamente esta. Recebeu dividendos? Reinvista, tá? Pode fazer um aporte maior, intermediário? Faça um aporte maior. Tá? Lá na frente, todos esses juros, eles tendem a voltar para você e aí é a hora que você começa a entender, olhar para trás e falar assim, caramba, valeu a pena eu ter assistido aquela aula do prof, valeu a pena eu me matricular para ser aluno dele, para poder aprender, tá? De um jeito certo, didático, e aí lá na frente todo aquele dinheiro, tá? Estará trabalhando para você realizar os seus mais ousados sonhos. Legal? Ficou com dúvida sobre como montar a sua carteira aí com 10% de rentabilidade ao ano, 9, 11, 12, não sei qual rentabilidade você vai buscar, mas coloque as dúvidas aqui nos comentários, legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Se você já é um nosso aluno, eu te vejo na nossa próxima mentoria. Valeu, tchau, tchau!